Olá para você, amigo internauta da Prêmio Esportes. Estamos mais uma vez aqui com o Papo de Arbitragem. Eu estou aqui com o César Coronado, árbitro de futebol, com mais de 15 anos de experiência apitando pela CBF, pela Federação Paulista de Futebol. E nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre as questões da arbitragem aí nesse final de semana, com a rodada do Campeonato Brasileiro. Nós também vamos analisar aí uma questão internacional. E eu já queria então pedir para o Coronado fazer a sua saudação e também ele mandar um abraço aí aos nossos ouvintes ilustres aí da arbitragem. Coronado, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Rodney, eu fui cobrado aí, eu estou num grupo de arbitragem, ainda, apesar de ter parado anos conversando sempre com o pessoal que está na atividade e alguns que pararam. Então vai um abraço especial para esse grupo aí, salve Espinola Fagundes, Périx Bassol, Wagner Riway, Luciano de Almeida, né? Todos aí, Marcelo de Lima Henrique também, que se recuperou agora de uma contusão no tendão de Aquiles, está retornando. Um abraço a todos e ao Marçal também, Santana, um grande amigo aí nosso da arbitragem nos Jogos Internacionais. Um abraço a vocês aí e vamos pro jogo aí, Rodney, muita coisa para falar da arbitragem hoje. Pois é, então também um grande abraço a todos esses nossos ouvintes aí ilustres. E o primeiro assunto sobre o qual eu quero falar é uma curiosidade que vem lá da Itália. O pessoal da Federação Italiana de Futebol está fazendo aí uma inovação com o cartão verde. Então eu vou ler aqui uma notinha do site da ESPN. Então, na segunda divisão italiana, o árbitro Marco Mainardi aplicou o primeiro cartão verde por bom comportamento em campo ao atacante Cristian Galano do Vicenza. No segundo tempo, o Avante ganharia um escanteio contra o Virtus Entella, que era o adversário do Vicenza na partida, mas o jogador admitiu que a bola bateu por último em sua meta e o certo seria a marcação do tiro de meta. Então o árbitro agradeceu a ajuda do Galano e aplicou o cartão verde. Eu queria perguntar para você, Coronado, se de repente a ideia é boa, realmente é tentar incentivar boas atitudes dos jogadores, mas eu queria saber de você o seguinte: daria certo algo do tipo aqui no Brasil, até pela cultura, pelo comportamento do jogador, também da torcida? O que você pensa a esse respeito? Eu acho difícil, Rod, eu acho bem difícil. A nossa cultura é totalmente de enganar, né? Sempre ganhar vantagem em tudo. O sul-americano é assim, acho muito difícil essa cultura. E também não vejo honra de um jogador receber um cartão verde por ter uma conduta que deveria ser normal. Isso deveria ser uma conduta normal e não ser premiada. Isso até é um exemplo ruim fora do esporte, que você fazendo mostrando a verdade, você é premiado. Acho que deveria ser normal o jogador, apesar de ser uma disputa, um título, ser normal, como alguns jogos na Europa já aconteceu sem o uso de cartão verde. Alguns jogadores utilizam desse bom senso. E, infelizmente, acho que não daria certo e nem acho que seja uma forma correta de mostrar que esse jogador é correto. Acho que apenas a atitude dele deveria ser vangloriada pela imprensa e por outros, mas não um cartão verde por você seja correto. É uma obrigação, na minha opinião. Pois é, lembrando que essa experiência é feita na Itália, na Série B italiana, não sei, talvez isso aí possa ser implantado em outras confederações aí na Europa, mas então fica aí a opinião do Coronado. Realmente é complicado você premiar um jogador que deveria, em tese, agir de forma ética dentro de campo. Correto, concordo com você totalmente, Rodney. Então tá, vamos seguir aqui então com a pauta. Ontem nós tivemos 3 partidas aí pelo Campeonato Brasileiro da Série A. A arbitragem em geral foi bem, não tivemos assim grandes lances polêmicos, mas as reclamações elas não deixam de existir. Então, por exemplo, na partida entre Figueirense e Botafogo, vale lembrar que o Figueirense é uma das equipes aí que está desesperadíssima para fugir da zona do rebaixamento. Então, o Figueirense reclama de um pênalti de um jogador do Botafogo feito no Rafael Moura. E além do mais, existe muita chiadeira em torno do lance que gerou o gol do Botafogo quase nos acréscimos da partida. Fala-se que a bola saiu pela linha lateral e que um jogador que teria dominado a bola, que fez o cruzamento para a direita, estaria impedido. O Coronado viu esses lances, eu queria saber qual é a sua avaliação de tudo isso aí. Vamos por parte então, né, Rodinei? Primeiro lance, vamos falar do lance do Rafael Moura. Não foi nada, o Rafael Moura chegar na bola, o zagueiro protege a bola com o corpo normal, quem vem por trás na carga é o Rafael Moura, que depois ridiculamente se joga na área. A imagem é bem clara, não foi nada. Acertou o árbitro Wilton Sampaio. No segundo lance, a bola, eles alegam que a bola saiu na lateral. A imagem é clara também, a bola não sai na lateral, segue o lance. E no terceiro lance, que vem na sequência dessa bola na lateral, é o jogador que recebe a bola mais para frente, intermediária, jogador do Figueirense, que parece, para eles, que está em impedimento. Mas pela imagem que eu vi,
e eu tenho certeza que o assistente teve a mesma imagem que eu tive aqui, é clara, o jogador no meio do campo, dando condições para o jogador do Figueirense que não estava impedido. Estava no mínimo na mesma linha do penúltimo zagueiro. Portanto, lance normal, gol do gol normal, e agora vai ser uma situação bem forte. As últimas rodadas, Rodney, os times que estão mais desesperados vão reclamar, tentar cavar falta, pênalti, lances, para tentar sair da situação. Então foi normal, o árbitro acertou o Hilton Sampaio nos 3 lances. Pois é, Coronado, essas equipes que estão aí na zona do rebaixamento, com certeza, como eu já falei aqui, estão desesperadas. O Figueirense, e que está tentando fugir. Eu acho que a situação do Santa Cruz e do América já está sacramentada, mas aí vai aquela pergunta de leigo. As partidas dessas equipes que estão fugindo aí da zona do rebaixamento ou da zona da conf, como gosta de falar o Luxemburgo, com certeza são mais difíceis. O que o árbitro tem que fazer? Qual a preparação? Há uma preparação especial do árbitro para partidas desse tipo? Com certeza, o árbitro tem que ir muito mais focado, muito mais ligado, não só o árbitro, como os assistentes, o quarto árbitro, muito mais próximo do lance, muito mais concentrado e focado na partida, né? Não que nas outras também não mereçam toda a atenção. Na Série A, na minha concepção, na minha época, não importava para mim se era jogo do último ou do primeiro. Eu focava do começo ao último do jogo. Mas agora um pouco mais de atenção nos bastidores, não deixar nada interferir no seu trabalho dentro do vestiário, para que você possa ir para o campo e fazer uma arbitragem tranquila. Por isso que os árbitros FIFA estão fazendo esses jogos mais difíceis. Pois é, na partida entre o América e o Palmeiras, que foi disputada nesse domingo, nós tivemos aqui uma situação, né? O goleiro Fernando Leal foi expulso do banco de reservas aos 9 minutos do segundo tempo. Na súmula, o árbitro informa que o jogador, entre aspas, proferiu linguagem ofensiva contra a arbitragem. Eu tenho aqui o que ele falou, mas não vamos reproduzir aqui porque este é um programa de família. E tudo indica que o quarto árbitro, Paulo Roberto Alves Júnior, chamou a atenção do árbitro Wagner Nascimento Magalhães, para as palavras do jogador. A expulsão foi justa, mas eu queria fazer a seguinte pergunta. O jogador brasileiro acha que só porque ele está no banco de reservas ele é um torcedor, né? Quando na verdade não é nada disso. A gente até tolera que o torcedor tem esse tipo de linguajar para com o árbitro, até mesmo com o jogador adversário, mas isso não dá para tolerar de jogador que está no banco de reservas. Esse pensamento é correto, Coronado? Correto, Rodney, não só do jogador, como todo membro da comissão técnica. Isso é totalmente intransigente. O quarto árbitro foi muito bem, ele deve ter advertido verbalmente para o jogador parar, mas o jogador deve ter continuado, porque só assim ele iria chamar o árbitro Walter para tomar uma ação. Senão ele mesmo ali resolveria, né, numa bronca maior. Então foi muito ríspido, foi uma atitude muito ríspida, todos viram, ele teve que acionar o árbitro e foi expulso de forma correta pelo Wagner. Muito bem o trabalho do quarto árbitro e o árbitro posicionando junto com o quarto árbitro, expulsando, né, com cartão vermelho o jogador, porque se fosse um membro da comissão seria excluído. A diferença é na amostragem do cartão. Pois é, Coronado, muita gente se confundiu, né? Na hora que o árbitro mostrou o cartão vermelho, muita gente achou que ele estava expulsando alguém da comissão técnica, quando na verdade não era o caso, foi o goleiro reserva. É aquela coisa, né? O jogador brasileiro carece de orientação, né? Se de repente o América tivesse chamado alguém da arbitragem para fazer um extra, com certeza ele estaria orientado e não teria esse tipo de atitude, correto? Com certeza, e se tivesse uma outra situação, ele prejudicou mais ainda o América, que já se encontra numa situação difícil. Agora, veja bem, essa atitude de jogador no banco de reservas achar que é torcedor é totalmente errônea. O jogador faz parte da partida desde o momento que ele entra na súmula. Então não tem como, ele foi expulso, e muito bem a atitude do árbitro, ele passou do limite, tem até um certo limite que o quarto árbitro consegue controlar, mas infelizmente para ele, né, felizmente para o árbitro que acertou e cumpriu a regra. Pois é, Coronado. Então eu queria saber se você já tem aí, se já saiu a escala da arbitragem da próxima rodada que vai acontecer nesse meio de semana. Com certeza estaremos de olho em tudo que for acontecer em termos de arbitragem. Tá, só para terminar, Rodney, esqueci de deixar bem claro, como faz parte de arbitragem, programa, para diferenciar jogador no banco de reserva com vermelho ou advertido com cartão amarelo, dependendo da sua atitude no banco. Comissão de técnica, massagista, médico, técnico, auxiliar técnico, são excluídos, eles não recebem cartão, são excluídos do banco e relatados.
E depois disso eles também vão a julgamento e sofrem as punições. Então tá aí a diferença do que o Coronado fez de forma bem didática aí para você, para quem é leigo aí na questão da arbitragem. E sobre a escala já da próxima rodada, você chamou atenção por um fato de que temos muitos paulistas aí apitando jogos, correto? Correto, Rodney. Nós temos aqui 3 paulistas arbitrando nessa rodada, são 10 jogos, né? Então quase que um terço dos 10 da rodada são paulistas arbitrando. Nós temos aqui em torno de 7 assistentes paulistas também trabalhando com árbitros paulistas e de outros estados. Então eu já vejo a mão do Coronel Marinho, né, corrigindo, colocando mais as pessoas que ele já trabalha há 10 anos de confiança numa fase final, com competência, que eu tenho certeza, todos que estão escalados, e vamos torcer para dar tudo certo agora nessa nova fase. Essa aqui eu já vejo uma mão do Coronel Marinho nessa escala. Pois é, você chamava atenção para o fato de que as escalas são feitas com certa antecedência e só o Coronel Marinho assumiu já tem pouco mais de 2 semanas, então agora que realmente ele já está decidindo, já está colocando aí, já está fazendo a intervenção que é da competência dele no quadro de arbitragens, correto? Correto, Rodney, com certeza aqui já vejo a mão dele na escala, já vejo ele colocando árbitros que ele confia, que já conhece, não que os outros ele não confie, mas são árbitros que ele já trabalha há 10 anos, mais próximos, e nos jogos que ele tem certeza que vai correr tudo certo, ele vai colocando as fichas que ele tem com total confiança que vai dar tudo certo. Pois é, Coronado, a gente está então caminhando para o encerramento. Mais alguma coisa que você gostaria de destacar? Só para falar, se você quiser, eu falo as escalas bem rapidinho. Então à vontade, fica à vontade. Então vamos lá, Chapecoense Sport, Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, aqui de São Paulo, faz esse jogo. Depois Curitiba e Figueirense, aí Luiz Flávio de Oliveira, o segundo paulista escalado nessa rodada. Vamos depois Santa Cruz e Corinthians, Graziele Maciel Rocha, Carioca, CBF 2. Um jogo dificílimo, Botafogo Internacional, Marielson Alves Silva, esse árbitro também se envolve em muita confusão, vamos torcer para que ele vá abrir esse jogo. Próximo jogo, Palmeiras e Cruzeiro, quase que uma final, o jogão, o Jailson Macedo Freitas da Bahia, que é o árbitro dessa partida. Próximo jogo, vamos lá. Ponte Preta e Vitória, Wagner do Nascimento Magalhães, Carioca, um árbitro também aspirante FIFA, com experiência. Atlético Mineiro e América, aí mais um paulista, o terceiro paulista, Rafael Klaus, um árbitro de alta qualidade, árbitro FIFA. São Paulo e Santos, Anderson Daronco, Rio Grande do Sul, FIFA, que faz essa partida, um árbitro já também experiente, com o nome já consolidado. E o próximo jogo, um grande árbitro, um amigo pessoal, Grêmio Atlético Paranaense, Pérez Bassols Pegado Cortez. Ele é carioca, mas está apitando por Pernambuco. Grande jogo, um árbitro de boa qualidade. Vamos também Fluminense e Flamengo. Esse árbitro é meu amigo pessoal também, Sandro Meirahit. Um abraço ao Sandro Meirahit, grande árbitro que vai fazer essa partida. Então, Rodney, essa rodada tem jogos difíceis, árbitros de boa qualidade, de alta qualidade, árbitro de Copa do Mundo, assistentes de Copa do Mundo, paulistas, bastante FIFA escalados. Vamos torcer para que seja uma boa rodada. Um abraço, Rodney, estamos aí a qualquer disposição para terminar o programa. Pois é, então a gente já fica de olho aí. Na próxima quinta-feira nós voltaremos então com toda a análise aí dessa rodada, dos jogos pelo menos de quarta. A gente já tenta antecipar alguma coisa aí para os jogos de quinta e para o final de semana. E é isso aí, esse foi o Papo de Arbitragem. A gente volta então logo mais na quarta-feira com mais uma edição deste programa. Até lá. Um abraço, Rodney, um abraço a todos.